Fala pessoal, na última semana nós fomos surpreendidos com uma notícia muito triste e bem assustadora, que foi o estupro e a gravidez de uma criança de 10 anos. Esse acontecimento ele trouxe à tona a questão ética do aborto e a relação dela com a fé cristã. Nesse vídeo eu não pretendo encerrar o debate envolvendo a religião, a ética, o cristianismo e o aborto, muito menos falar sobre as questões jurídicas e as questões de saúde pública, porque, de fato, é um tema bem complexo e nós deveremos colocar esse debate de uma forma mais ampla. Entretanto, no que diz respeito ao cristianismo e o aborto, eu queria conversar com vocês sobre alguns pontos que são interessantes. O primeiro deles é sugerir para você um livro chamado Ética Cristã, do teólogo Norman Geisler. Esse livro considero essencial para iniciar qualquer debate teológico envolvendo questões éticas e também, especificamente, a questão do aborto. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que, de fato, a Bíblia ela não traz nenhum texto condenando diretamente o aborto. Apenas textos indiretos e documentos da igreja, posicionamento de teólogos, que nos orientam a não realizarmos o aborto em situação nenhuma. Eu vou citar alguns textos para vocês aqui, para que depois vocês possam, se desejar, analisar com mais calma. Gênesis capítulo 9, por exemplo, Salmo 139, Êxodo capítulo 20, verso 13, Lucas capítulo 24, Mateus 19, Marcos 10. São alguns textos que orientam o posicionamento ético do cristão. Veja, nem todas as decisões cristãs elas são baseadas em textos que são normativos ou que trazem um direcionamento exato sobre aquilo. O posicionamento cristão ele leva em conta a interpretação do texto, até mesmo outras ciências como a ciência social, a psicologia, a psiquiatria, enfim. De maneira geral, portanto, o posicionamento do cristão não é apenas um posicionamento normativo, com base em um texto que está encerrado como uma espécie de decreto. Mas os cristãos levam em consideração diversas vertentes sociais para o seu posicionamento. Como também o seu posicionamento político, ele é baseado em ciência social, em reflexão, em interpretação bíblica e na relação entre a fé cristã e o Estado. Portanto, o cristão, ao tomar a decisão de não abortar ou não apoiar nenhuma situação que envolva o aborto, ele não está só apenas fazendo uso de textos normativos ou decretos da Escritura Sagrada, mas eles estão interpretando os textos, interpretando a realidade social, interpretando a política para que possam tomar a sua decisão. Portanto, nesse caso específico, nós precisamos refletir o que diz respeito ao aborto em situações bem específicas como essa. No caso em questão, o aborto está amparado pela Constituição e pela decisão da Justiça. Então, cabe aos pais ou aos avós da menina decidir se o aborto será realizado ou não, porque nós entregamos a nossa sociedade e a condução da nossa sociedade, a condução da política ao Estado. E o Estado compreende que, em situações onde a criança corre um sério risco de vida e a mãe também corre sério risco de vida, ou que terá uma vida subhumana, como nós gostamos de falar nos círculos jurídicos e também no círculo, até no círculo de pesquisas científicas, crianças também acéfalas, né? E fruto de estupro também são acobertadas pela Constituição e pela Justiça, devemos dizer assim. Então, do ponto de vista cristão, aí cabe uma decisão ética dos pais e dos avós da criança em decidir realizar o aborto ou não, amparados pelo Estado. Se, entretanto, os cristãos acreditam que o Estado ou a própria Constituição não estão implantando uma justiça ética e moral, cabe uma transformação política, mediante atuação política, mediante voto, mediante posicionamento políticos, mediante parlamento, mediante debate, para que assim a situação seja transformada com respaldo social, com respaldo científico,
com respaldo da medicina. Portanto, nesse caso específico, é uma decisão da família. Porém, todavia, você como um cristão, eu como um cristão, nós podemos nos posicionar contrários ao aborto. O que nós não podemos fazer é julgar decisões pessoais, decisões familiares que têm um embasamento jurídico e social, tendo em vista o nosso posicionamento, porque isso já ultrapassa a nossa esfera de atuação pessoal, em casos específicos. A grande questão é que parece-me que no mundo moderno nós estamos tomando tendências a uma liberalidade muito acentuada no que diz respeito a escolher manter uma gestação ou não. Portanto, o ponto essencial é esse. Quando de fato é permitido, quando é ético, quando é moral abortar? Do ponto de vista cristão, como eu disse, com base nos estudos teológicos, com base na ciência social, na interpretação bíblica, nunca. Entretanto, abre-se precedentes dentro do próprio cristianismo, isso são autores específicos, né, que eu não estou aqui generalizando, obviamente, mais do que 90% da cristandade é contrária ao aborto em qualquer situação, tá certo? Entretanto, existem dentro da própria estrutura cristã interpretações diversas que podem apoiar o aborto quando se trata dessas situações que estão inseridas no que a Constituição defende hoje. Crianças ancéfalas, crianças que não terão condição nenhuma ou o risco de vida da própria mãe. O que é interessante dizer é que nós podemos e devemos, os cristãos, se posicionarem contra o aborto em qualquer situação, tomarmos posicionamento político das formas legais. O que não podemos é julgar decisões pessoais que têm amparo na justiça. Como eu disse, esse vídeo ele não tem a intenção de encerrar a questão, de encerrar a discussão, nem dentro do ponto de vista cristão, nem dentro do ponto de vista da justiça ou da saúde. Apenas lembrar aos cristãos que, de maneira geral e grosso modo, nós nos posicionamos contra o aborto tendo em vista os muitos debates, as muitas interpretações que temos da Escritura com base nos textos sagrados. Por exemplo, o texto de Êxodo 20, né? Não matar, não matarás, ou não assassinarás, como seria melhor interpretado. Ou seja, nesse sentido, abortar sem nenhuma relevância, sem risco de vida para a mãe, a criança tendo plena saúde, plena capacidade ativa de vida, de existência e plena vontade. O que passa dessa determinação, digamos assim, são questões de decisão pessoal que devem ser administradas pela justiça e pelo Estado. E repito, se quisermos mudar a interpretação que o Estado dá sobre o limite da vida, precisamos nos posicionar politicamente nas vias legais, como deve ser. Através de voto, através de parlamento e através até de atuação política ou de vocação política. Por que não? Ok? Esse foi um rápido vídeo compartilhando sobre essa questão polêmica. Eu incentivo você a nós melhorarmos o debate aqui e passarmos a uma discussão mais ampla. Não poderia deixar de encerrar com um sentimento de compaixão pela família, pela menina e também um sentimento de indignação por essa sociedade que nós estamos construindo, onde muitos homens violentos, dessa maneira, verdadeiros agressores, vivem soltos, enquanto nós estamos debatendo questões éticas que são tão mais urgentes, mais necessárias, assim, de uma forma sem muita estrutura social, eu quero dizer. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever e contribuir aqui com o nosso debate. Um abraço e até a próxima.